Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Coloque a mão sobre o coração e diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida, na vida do meu irmão e nesse santo lugar. Em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos nessa noite com Shalom Lahema, que quer dizer paz e prosperidade seja convosco. Que muita paz de Deus e muita prosperidade esteja sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias. É o desejo de Deus, também o nosso, em nome de Jesus. Pedi para o pastor Eduardo só cantar um hino, porque tem uma palavra um pouco mais extensa e no final do culto teremos uma pequena reunião com todos os diáconos e os que abrem cultos. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 7. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 7. Glória a Deus. Domingo estive pregando no estado do Rio Grande do Sul. O pastor Eduardo estava me acompanhando, as pastoras. Deus nos usou lá, foi uma bênção. E no próximo domingo agora estarei pregando no estado do Paraná, no próximo em Santa Catarina e no próximo em São Paulo. Nós estamos numa maratona de pregações. Glória a Deus. Eclesiastes 10, versículo 7. Quem achou, por gentileza, diga amém. Está escrito na palavra do eterno Deus: vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Vou repetir: vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos nessa noite, fala, Senhor, aos nossos corações, porque é uma noite, Senhor, de ensinamento da tua palavra. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza e o teu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho, mas contigo sou e tenho tudo aquilo que a tua palavra diz que sou e que tenho, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Essa noite de oração e estudo da palavra de Deus, toda terça-feira, como de costume, sempre uma palavra mais forte, uma palavra mais madura, e hoje não é diferente. Deus colocou no meu coração esta palavra e eu quero compartilhar com você uma mensagem, um estudo, que vai ter o seguinte título: vi servos a cavalo e príncipes andando a pé. Amados, Salomão, quando estava escrevendo este livro, quando estava escrevendo esse capítulo, ele escreveu esse capítulo e é um livro conhecido como o livro do pregador. O livro de Cantares de Salomão, ele escreve com o coração, com a emoção. O livro de Provérbios ele escreve com a sabedoria que Deus lhe tinha lhe dado, mas o livro de Eclesiastes é um livro diferente, porque ele escreve as experiências que a vida lhe trouxe. É um livro que não age pela emoção, mas pela razão. Quando ele estava escrevendo este livro, ele não estava emocionado. Salomão estava escrevendo com a mente, com a razão, consciente do que estava escrevendo. Um certo dia ele sai andando pelo seu palácio, andando pelo seu reino, e ele começa a observar todas as coisas do seu reino, tudo o que estava ocorrendo no seu reino. E ele começa a observar coisas que estavam fora do lugar. De repente ele se encontra no salão principal do palácio, e de repente ele vê um servo que estava limpando lá o salão, e de repente ele vê o senhor daquele servo, que era encarregado da limpeza daquele salão, que tinha os criados ao seu serviço para cuidar daquele salão. Ele vê o senhor daquele servo dizendo: olha, passa mais uma vez o pano aqui, porque não ficou bem limpo. E de repente
Salomão se depara em uma situação em que o servo pega o rodo, o pano, joga aos pés do seu senhor e diz: se não está bom, faça você mesmo. Salomão sai daquele salão e continua andando no seu reino. E de repente ele entra na cozinha do seu reino. E ele vê quando o chefe da cozinha reclama para um dos serviçais que a batata não estava bem descascada, que a carne deveria ser mais bem picada. E há reclamações. E quando ele está reclamando, os servos olham para o seu senhor e diz: se você não está gostando, faça você mesmo. E Salomão se depara em muitas situações do seu reino da mesma maneira. Salomão então entra no seu quarto, pega a sua pena de escrever e dá continuidade ao seu livro de Eclesiastes. E ele escreve dizendo: vi servos a cavalos e príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Eu vi os servos tomando o lugar dos príncipes. Eu vi os servos tomando o lugar dos seus senhores. E os seus senhores andando a pé sobre a terra. Amados, o servo só tem valor, o servo só tem serventia quando está na função que ele deve exercer e a exerce com fidelidade. O servo só tem valor, só se torna útil quando ele faz aquilo que ele é para fazer no seu lugar. Amados, o reino de Deus, ele é instituído de princípios de autoridade. O reino de Deus, há cargos, posições, que se cada um ficar na sua posição, o reino de Deus anda e funciona corretamente. Agora, irmãos, quando o membro quer tomar o lugar do diácono, o diácono quer fazer o papel do presbítero, o presbítero quer fazer o que para o evangelista fazer, e o evangelista já pensa que é pastor, irmãos, está tudo fora do lugar, está essas funções. Jeremias escreve em Lamentações 5:8 e diz: os servos dominam sobre nós e não há quem nos livre das suas mãos. Amados, todo servo tem que se colocar no seu lugar. Todo servo tem que se colocar na sua posição. O que acontece muitas vezes dentro das igrejas, e a nossa não é diferente, mas tem piores aí. A nossa não é diferente, mas tem igrejas piores aí. O que acontece muitas vezes é que nós convivemos com pessoas que nunca souberam o que é um princípio de autoridade, nem no seio da sua família. O filho nunca respeitou a autoridade do pai, da mãe. E há pessoas que você encontra muitas vezes dizendo: nem meu pai, nem minha mãe mandaram em mim. Quem ele pensa que é para fazer isso? Daí o presidente dos jovens encontra dificuldade para exercer a função que ele tem de ordenar, de comandar, de fazer as coisas funcionar. Vem aquele que está responsável pelos diáconos, tem dificuldade em que o diaconato exerça a sua função. Por quê? Porque são pessoas insubordinadas, são pessoas que não conhecem princípio de autoridade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se na tua casa nunca ninguém mandou em você, pois se acostume, porque no reino de Deus você tem que se colocar no teu lugar. Muitas vezes o servo quer competir com aquele que está a cavalo, com o príncipe. Jeremias, capítulo 12, versículo 5 diz: como podes tu, que te fadigas, que te cansas andando a pé, competir com aqueles que andam a cavalo? Ou seja, como que pode um servo querer competir com seu senhor que está a cavalo? Como pode um diácono querer competir com o ministério que está andando a cavalo? Você não vai conseguir, você não vai, irmãos, ter êxito na tua vida. Mas se você quer ter vitória, se coloque na posição de servo e sirva. Sirva. Faça o papel de servo e você vai ser bem-aventurado. Se você estiver no teu lugar, Deus vai te exaltar. Se você andar a pé, Deus quer que você ande a pé, Deus quer que você seja servo, faça isso. Porque você vai ser bem-aventurado. Porque senão você vai ter problema aqui, na escola e no trabalho onde você trabalha.
se você não conhecer princípio de autoridade. Então era o que estava acontecendo no reino de Salomão. E quando ele vê isso, ele escreve este versículo. Estava tudo fora do lugar. Os servos estavam tomando o cavalo dos príncipes e estavam querendo andar a cavalo. Amados, nós temos que cumprir o nosso papel de servo. Jesus nos deu exemplo disso. Em Filipenses 2, versículo 6, diz que ele, sendo Deus, não usou por usurpação de ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus era Deus, mas assumiu o papel de servo. Em Marcos 10 e o versículo 45, ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E um dos exemplos mais maravilhosos que ele nos deu foi no Evangelho de João, capítulo 13, quando ele pega uma bacia de água e pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, quando viu isso, disse: Senhor, jamais lavarás os meus pés. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então me lava não só os pés, mas todo o corpo. Pedro não estava entendendo. A história diz que quando chegava uma pessoa muito importante em uma casa, uma autoridade, alguém poderoso, o senhor da casa chamava o seu servo, seu serviçal, e mandava que trouxesse uma bacia de água e uma toalha para lavar os pés daquela pessoa. Isto era um sinal de reverência, era uma honra quando isso acontecia. Lembra que quando a mulher pegou e derramou azeite de alabastro sobre a cabeça de Jesus, a pecadora, e a Bíblia diz que ela se jogou aos seus pés e chorava nos seus pés. Quando Simão leproso viu isso, ele questionou-se no seu coração: se ele fosse profeta, saberia quem está aos seus pés. Tem uma pecadora. Jesus olhou para ele e disse: Simão, quando eu cheguei na tua casa, tu não me deste água para os meus pés, mas essa mulher, Deus, que chegou aqui, está regando os meus pés com as suas lágrimas e secando com os seus cabelos. Ou seja, Simão leproso convidou Jesus para comer em sua casa, mas não achou que Jesus era digno que fosse lavado os seus pés, e Jesus reclamou a honra que não lhe foi lhe dada. Mas Jesus, irmãos, deu exemplo. Ele, sendo o Senhor, se colocou no lugar de servo. Para quê? Para que assim como ele fez, façamos nós também. Se Jesus se humilhou, quem é você para não se humilhar? Quem é você para se achar mais importante que Jesus? Quem é você para não se sujeitar? Quem é você para achar que é custoso se humilhar? Amados, Jesus nos deu exemplo. Bem, tem aqueles que também dizem: eu só obedeço o Espírito Santo. Quem manda em mim é o Espírito Santo. Bem, pastor não manda nele, ministério não manda nele, igreja não tem poder sobre ele, estatuto não tem poder sobre ele. Quem manda nele é o Espírito Santo. Pois para você que pensa assim, Efésios 6, versículo 5 ao versículo de número 9. Quem tem Bíblia, o abra para ver. Aproveite que eu estou estudando, que eu estou ensinando nessa noite. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne. Não está mandando obedecer só espírito aqui. Segundo a carne. Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, sem falsidade. Como a Cristo. Devemos servir aos nossos senhores segundo a carne como se fosse Jesus. Não servindo à vista, como agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não servindo de aparência. Tem gente que você pede alguma coisa para ele está pronto, mas quando vira as costas, começa a murmurar e reclamar. Isto é servos de aparência. Não é isso que você deve fazer, mas você deve fazer de coração, de boa vontade,
como se fosse a Cristo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, seja servo, seja livre. Todo bem que você faz, tudo aquilo que você faz pela obra de Deus, tudo aquilo que você se coloca no teu lugar na obra de Deus e cumpre a tua obrigação, você receberá a recompensa do Senhor. É Deus que recompensa. Não espere recompensa dos homens. Não espere gratidão dos homens. Não espere que os homens te louvem. Mas saiba que Deus vai recompensar você por tudo aquilo que você fizer. Jeremias 22, versículo 5, na parte final do versículo, diz que nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. É dessa maneira que nós temos que servir. Um exemplo, irmãos, de servo fiel. Um exemplo de servos que Deus está procurando. Está no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Narra a história do servo hebreu. Diga comigo, servo hebreu, da nação de Israel. Diz que o servo hebreu serviria ao seu senhor por 6 anos. No 7º ano, ele sairia da casa do seu senhor livre. Agora, se ele tivesse, nesse período, tido esposa na casa do seu senhor, filhos, a esposa e os filhos ficariam, mas ele estaria livre. Mas se cumprisse os 6 anos de todo servo que era comprado como escravo, quando cumprisse os 6 anos, ele estava livre. Mas se chegasse o tempo da liberdade e ele não quisesse ir embora da casa do seu senhor, ele deveria dizer para o seu senhor: eu amo esta casa, eu não quero ir embora desta casa. Então o seu senhor tinha que pegar aquele servo e levar diante dos anciões da cidade. Para quê? Para dizer que o servo não queria mais ir embora da sua casa. Então os anciões da cidade furavam a orelha do servo. Para quê? Para que fosse como um sinal que ele estava naquela casa não por obrigação, mas estava naquela casa por amor. Oxalá que nessa noite o Espírito Santo furasse as nossas orelhas e que nós viéssemos ao culto não por obrigação, mas por amor. Oxalá que você exercesse a tua função no louvor, no diaconato, no ministério, não por obrigação, mas por amor. Deus está procurando nesses últimos dias servos de orelhas furadas. No Salmo 40, versículo 6, Davi diz: Deus abriu os meus ouvidos. Na edição contemporânea, diz: Deus furaste as minhas orelhas. Davi era um servo de orelha furada. Tem muita gente, irmãos, que só cumpre por obrigação. Ele é diácono por obrigação. Ele trabalha na obra por obrigação. Trabalha na obra, muitas vezes por obrigação, porque não quer ser cobrado, não quer que diga que ele não faz nada, então ele está ali por obrigação. Amados, ou muitas vezes por medo também. Medo de não fazer, medo de ir para o inferno. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Eu não prego por obrigação. Eu não prego porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu prego porque eu amo pregar a palavra de Deus. Deus me chamou, Deus me vocacionou, mas eu amo fazer o que eu faço. Por isso que eu prego. Quem faz por amor faz melhor. Quem não faz por amor faz mal feito. Se vai varrer por obrigação, joga para debaixo do tapete. Ele quer só mostrar. Mas quando é por amor, não. Ele varre, ele junta, ele faz todas as coisas corretamente. Porque está fazendo por amor, não é obrigação. Quando é por amor, irmãos, faz bem feito. Faça a obra de Deus por amor. E você vai ver que os teus louvores chegarão ao trono de Deus. E quando você cantar, o céu vai abrir e a glória de Deus vai se manifestar na igreja. Pregue por amor. Seja um diácono por amor. Porque só de você receber as pessoas com amor na porta, você já vai ver a mão de Deus agindo na vida das pessoas. E as pessoas vão abrir o coração para receber a Cristo e a sua palavra.
orelha furada. Orelha furada. Trabalhe por amor, não por obrigação. Tem pessoas que se consideram que fazem muito. Tem pessoas que acham que o que estão fazendo está mais do que suficiente. É um erro isso. É o erro de quem serve. Você deve sempre querer se superar. Você sempre deve querer surpreender. Sabe por que as pessoas não crescem na igreja? Não crescem muitas vezes em empresas. Sabe por quê? Porque elas fazem somente aquilo que é esperado dela. Ela nunca surpreende. Aqueles que são eleitos, aqueles que crescem na igreja, que crescem na vida profissional, são aqueles que surpreendem. São aqueles que vão além da expectativa. São além da média. Jesus disse isso. Em Lucas 17:10, Jesus disse: depois de haver desfeito tudo, considerai-vos servos inúteis, porque fizeram somente o que era para fazer. Ou seja, não foram além daquilo. Tinha uma ordem para cumprir. Tinha uma ordem. E eles fizeram exatamente como foi mandado. Mas não surpreenderam os seus senhores. Não surpreenderam. Vou citar um exemplo. Você encarrega alguém para varrer a igreja. E ele pega, varre bem varridinho. Ele fez o que foi mandado. Mas ele esqueceu que quando ele varreu a igreja, automaticamente levantou um pó. E agora vai ser preciso também limpar as cadeiras. E daí quando o Senhor chega, pergunta para ele: você limpou? Você varreu a igreja? Varri a igreja. Está bem varridinha. E quando você passa a mão nas cadeiras, estão sujas de pó. Ou seja, ele não surpreendeu. Agora, se você passa a mão na cadeira e a cadeira está limpa, você limpou a cadeira? Eu também já limpei a cadeira porque sujou, porque eu varri. Isto é um servo útil e não inútil, porque ele vai além das expectativas. Se você quer crescer em todas as áreas da tua vida, se você quer, irmão, ser reconhecido, se você quer ser abençoado, surpreenda, irmãos. Vai além. Além das expectativas. Você vai crescer em todas as áreas da tua vida. Você vai ser reconhecido quando você começar a agir desta maneira. Não só querer fazer meia boca, não. Fazer bem feito, fazer por amor. Faça bem feito as coisas. Jovens, na escola, os trabalhos da escola, faça bem feito. Faça bem feito. Surpreenda as pessoas. No trabalho, surpreenda o teu chefe, surpreenda. Na igreja, faça alguma coisa para você ser visto. Para você não ser visto como mais um só, mas como um diferente. Esse é diferente. Esse sempre vai além. Esse sempre vai além da expectativa. Fica no teu lugar e você não vai arrumar confusão. Não responda para as autoridades. Não responda para os teus senhores. Não responda. Não responda ao teu professor na escola. Não responda ao teu chefe no trabalho. Não responda aos líderes da igreja. Porque se você fizer isso, você vai ser punido. Por causa dessa atitude, você será muito cobrado. As pessoas vão ficar com marcação com você. E você vai se dar mal. Essa palavra é para que você se coloque no teu lugar, porque se você ficar no teu lugar, Deus vai te exaltar. Deus vai reconhecer o teu esforço e vai abençoar você. Diga comigo: o lugar de servo é andando a pé, respeitando aqueles que Deus colocou no cavalo. Se coloca de pé. A Bíblia diz em Provérbios 30, versículo 21 e 22: 3 coisas alvoram a nossa terra:
E a quarta não dá para suportar. A primeira coisa que alvoroça a terra é quando o servo reina. Quando se dá um reino para um servo que não tem experiência de reino. A Bíblia diz em Provérbios 19, versículo 10: ao tolo não está bem o deleite, não está bem o prazer, quanto menos dominar sobre os príncipes. Na igreja há príncipes. No teu trabalho há príncipes. Na tua escola há príncipes. Na tua casa há príncipes. Fica no teu lugar. Fica no teu lugar. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche teus olhos. Essa palavra vem para curar você em todas as áreas da tua vida. Se você não for um bom servo, nunca vai subir num cavalo. Se você não for um bom servo, nunca será escolhido para ser príncipe. Se você não for um bom servo, você nunca vai ser colocado por Deus em um cavalo. Mas se você for um bom servo, há um cavalo sendo preparado por Deus para você assentar nele. E quando você se assentar nele, todo mundo vai respeitar você e não vai querer tirar você de lá. Porque quando você andava a pé, você nunca quis tirar os que estavam no cavalo. Você se colocou no teu lugar. E Deus também vai honrar você quando estiver no cavalo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu levo, Senhor, a tua igreja diante da tua presença. E eu peço, Senhor, derrama sobre eles o espírito de servo. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, o espírito, Senhor, de servo. Servos de orelha furada. Espírito Santo, começa a passear no meio da tua igreja esta noite. E começa a furar a orelha daqueles que querem te servir por amor. Começa a furar a orelha daqueles que querem servir por amor. Que fique por sinal nas suas orelhas que eles servem por amor. Que nós não viemos a fazer a tua obra, Senhor, por obrigação, mas que nós viemos fazer por amor. Que todas as áreas da nossa vida nós venhamos aprender a fazer as coisas por amor. E assim, ó Deus, nós seremos abençoados. Ó Deus, nos ensina a respeitar a autoridade. Nos ensina, Senhor, a colocar no nosso lugar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser servos, ó Deus, que vão além da expectativa, que vão além, Senhor, daquilo que esperamos deles. Que nós podemos te servir com fidelidade, sinceridade, que não haja falsidade em nosso meio. Que não haja, Senhor, servos de aparência, mas que haja servos que fazem de boa vontade a obra de Deus, em nome de Jesus, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Coloque a tua mão no coração, se é que pode, e se é que pode, diga, repita o que eu vou dizer nesse momento. Meu Deus, a partir de hoje, Senhor, eu quero te servir de boa vontade, não de aparência. Eu quero te servir por amor. Diga, eu sei que já sou livre, mas mesmo assim, eu não quero sair da tua casa. Eu amo a tua casa. Eu quero ficar da tua casa. Fura minha orelha como um sinal de um servo para sempre, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas com voz de júbilo e louve ao Senhor. Aleluia. Calabra sube alabaxando ali me canta alabarraia. Por amor.
Olhe pelo menos para duas pessoas, aperte a mão dele, olhe dentro dos olhos dele e diga: por amor, por amor.